Meu nome é Rodrigo Verck, meu trabalho com treinamento e comportamento canino já vai fazer alguns anos, né? Na minha época, quando a gente começou a trabalhar com isso, a maioria dos cães ficavam fora de casa e as pessoas nem tinham muito conhecimento que existia a possibilidade de treinar um cão. Então, com a divulgação das redes sociais, né, das franquias de treinamento, hoje em dia todo mundo tem consciência que um cão é possível ser treinado. Então isso aí ajudou muito o nosso trabalho, né? Principalmente que as pessoas antigamente achavam que o cão ele era tinha aquele comportamento por causa da personalidade dele. Ele fazia determinadas coisas por causa da personalidade. Ele tinha um comportamento errado, ou não aprendia outra coisa, ou era agressivo, ou era medroso, ou não saía na rua, ou não comportava muito bem com outros cães porque era da personalidade dele. E agora as pessoas conseguem, quem tem um cão, consegue entender que isso aí faz parte de um processo que o cão passou. Ou ele vai passar por um processo de educação, ou seja, ele vai aprender como ele deve agir da forma que a gente acha. Porque na cabeça do cachorro não significa que tudo que ele faz está certo. Então a gente classifica as coisas erradas como certas. Então é por isso que ele tem que passar por esse processo desde quando ele chega na casa da pessoa, desde que ele chega no novo lar, para que ele tenha o comportamento conforme o dono, conforme o tutor queira. Né? Porque se deixar ele ter toda a liberdade, se deixar ele fazer tudo da forma como ele quer, para ele vai estar tudo certo, depois ele vai ter muita dificuldade. E aí o processo não vai ser um processo de educação, vai ser um processo de reeducação. E esse processo de reeducação é um pouco mais difícil que o processo de educação. Eu sempre falo com os meus clientes, com os meus alunos, né, que são os tutores dos cães, que o processo de educação é um livro em branco. A gente vai escrevendo, né, o passo a passo e é muito mais fácil do cachorro entender. Requer um pouco de esforço, um pouco de dedicação. Alguns limites têm que ser estabelecidos nesse início para que quando ele se transforme num cão adulto, ele saiba qual é o papel dele na casa e nas situações que ele vem a viver. Mas quando o cão não tem limite nenhum desde novinho, ele vai achar que ele pode tudo. Então esse processo que chama processo de reeducação, ele é um pouco mais complicado, que a gente tem que, eu falo com os donos, a gente tem que apagar, e às vezes está escrito com caneta, né? Mais complicado apagar a caneta do que o lápis. Às vezes está escrito com caneta, o apagar é mais difícil, e ele vai ter que receber estímulos diferentes dos positivos para que ele possa aprender. Né? Hoje em dia tem várias correntes de vários tipos de treinamento e as pessoas falam que é positivista, que é só estímulo positivo, mas a verdade é que o cachorro precisa de limite e ele só se transformou em cão, só virou um animal doméstico porque ele entendeu que vivendo ao lado do ser humano, ele tem que ter limite. Então os que não aceitaram esse tipo de limite, eles acabaram continuando lá na floresta, continuaram como lobos. Mas esses que convivem aqui com a gente, eles trazem no DNA essa questão de saber o limite, saber o papel dele. E um cão ele vai ser muito mais feliz, muito mais tranquilo, sabendo o papel dele dentro da casa. Isso aí vai influenciar, inclusive, com relação à saúde do animal. Eu dou um outro exemplo aos meus clientes, que é o seguinte: já imaginou se você tiver que sair na rua e anotar todas as placas de todos os carros que passam por você, você vai ficar numa ansiedade, num processo que você não vai conseguir nem controlar. Você vai até perder parte da sua consciência normal, né? Porque você tiver que anotar tudo. Então, quando o cão, por exemplo, quando ele tem essa oportunidade de sair na rua, e ele está no período certo para sair na rua, após o período de vacinas, se ele tiver que cheirar tudo que ele for passar, se ele tiver que ir na direção que ele vai, se ele tiver que latir para todos os outros cachorros, ele vai ficar com um processo de ansiedade muito grande. Isso aí pode influenciar até na saúde dele. Teve uma outra cliente minha que ela me fez uma pergunta que eu achei genial na época. Ela me perguntou assim: Rodrigo, mas ele gosta de sair na rua, ele quer sair na rua, mas ele tem que sair na rua sem farejar, sem fazer nada que é natural dele? Eu até falei com ela assim: olha, eu preciso de um tempo para poder te dar uma resposta mais certa, porque ela é até psicóloga, ela falou assim: mas ele vai sair na rua, ele quer farejar, ele quer brincar, ele quer ir para a direção que ele faz, ele quer fazer xixi todos azados. Quando a gente impede ele de fazer isso, ele teoricamente não está fazendo o papel dele de cão. E eu falei com ela: vou te dar uma resposta baseado em estudo. Então eu falei com ela: bem, se você tem um cão e deseja sair com ele na rua, se ele é pequeno, ok, ele vai ficar se puxando na coleira, vai para lá, vai para cá, late, e não tem risco de ter praticamente acidente nenhum com você, né? Porque ele não vai ter força suficiente, a não ser que ele embole no meio dos seus pés e você tropece e cai, ou então você esbarre nele. Mas se é um cão de porte médio para porte grande, você permite que ele faça qualquer coisa que ele tenha vontade na rua, em algum momento ele vai te jogar no chão, em algum momento ele vai avançar em um outro cachorro, por exemplo, em algum momento ele vai passar por uma situação que vai causar um acidente de proporção até grave. Então é por isso que eu expliquei para ela que quando um cão se prepara para ir para a rua, ele tem que sair na rua. E eu estou dando muita atenção a essa questão da rua, depois eu vou dar atenção com relação à parte de dentro de casa, né? Mas acontece que todo cão tem a necessidade do passeio.
Todo cão precisa sair na rua, nem que seja para dar uma volta no quarteirão, nem que seja para ver o movimento, mas é uma necessidade que eles têm em primeiro momento para gastar energia, em segundo momento para ter essa interação saudável com o dono, em um terceiro momento para ele poder viver, né? Porque já imagina você ter um cão, e a gente está passando por essa fase agora, você ter que ficar o tempo inteiro dentro de casa. Então ele precisa, e é uma relação muito legal você passeando com o seu cão, e você faz amizade com as pessoas, você se diverte, você gasta energia e cuida da sua saúde, da saúde dele. E aí é o que eu falo com os meus clientes também. E se você sai na rua com um cão que não te obedece, que late, que não tem um comportamento legal, acaba que você vai ter até dificuldade de conviver com as pessoas que você passar próximo na rua. E se você sai com um cão que te obedece, que anda ao seu lado, que respeita os seus comandos, quando você passa por alguém, vocês podem fazer carinho nele, podem, né, é uma relação de harmonia, não uma relação de ansiedade. Que é o que eu vejo muito acontecendo com as pessoas que não querem passear com o seu cão, porque chega na rua é uma relação de briga, uma disputa, né, entre o cachorro e ele. E aí toda vez que vai sair aquela ansiedade, aquele estresse. Que aí você precisa passear com o cachorro, mas não consegue controlar ele na rua. Então eu vou falar sobre isso nos próximos vídeos, que é pra gente entender que essa relação de passeio tem que ser uma relação de afeto, de carinho, de respeito. Tanto você com o seu cão, quanto ele com você, para entender que determinadas coisas ele não pode fazer. Isso aí vai começar com o material do passeio, vai começar com o ritual do passeio, vai começar com o processo de o cão te obedecer na rua, ele começa bem antes de você estar lá com a coleira na rua. Porque se você coloca a coleira de qualquer forma, ou qualquer coleira que não tenha um controle sobre o cão, se você agita ele na hora de sair, se você passa com ele pela porta da sua casa, elevador, apartamento, qualquer coisa, ele na frente te puxando, se ele sai na porta da casa, quando ele sair lá no portão, ele vai ter a mesma postura, vai ter o mesmo comportamento. Então a gente tem que avaliar cada etapa para que ele entenda que até o momento de sair ele na porta, ele já teve um controle e são processos de repetição. Isso eu vou explicar passo a passo para vocês nos próximos vídeos. Espero que vocês possam compartilhar e vê-los também, tá bom? Pensem nisso.